Quem deveria ser o presidente do Brasil? Quem deveria ser o presidente do Brasil? Isso daí é melhor perguntar pro Milton Saito. Né, Milton? Ele não gritou lá Milton de Saito. longe. Vem aqui, Milton. Ó, um guest aqui, o Harumi-chan especial aqui, um guest Teste gordinho. exclusivo do carnívoro. É, um guest gordinho aqui, um guest carnívoro. Ele comeu aqui 3 quilos de vazio, por isso que está fofo. O Vazio. nosso amigo, aqui ó, né, Harumi, o Milton nosso amigo Saito. Milton Saito vai responder aqui a pergunta número 8. Quem deveria ser o presidente do Brasil? Deveria, hein? É uma hipótese, né, Milton? Harumi, boa noite. Boa noite a todos aí que estão assistindo Boa a noite. live, certo? Boa noite, professor. Claro que numa democracia, essa é uma pergunta muito difícil de responder, né? Porque todas as pessoas têm direito de manifestar o seu desejo de voto, né? E isso faz parte do processo democrático. E todas as pessoas têm direito também de assumir posturas políticas, né? Claramente. Às vezes o Bigodinho fica perguntando para mim, em quem você vai votar? Isso é comum também, que como a gente trabalha os conteúdos, né, de história, filosofia, sociologia, geografia, isso instiga, né, às vezes os alunos a perguntarem, professor, em quem você vai votar? É claro que é um assunto que, como cidadão, né, a gente tem a nossa preferência, mas como educador na sala de aula, você tem que mostrar quem são os candidatos, os partidos políticos, os seus programas de governo, né? Porque a escola não é um local de doutrinação, como muita gente acusa a escola, né? Que é um local de doutrinamento. Não, não é nada disso. É um lugar que você estuda a filosofia, é um lugar que você estuda história, né? A geografia, a geopolítica e tudo mais. Mas é claro que cada, né, profissional, seja ele operário, educador, eletricista, tem a sua preferência política, né? E isso é muito importante, porque isso faz parte do processo democrático, né? Isso faz parte do cidadão, né? O cidadão tem que se posicionar. E eu nunca escondi de ninguém, né, a minha preferência política. Aliás, eu sou, assim, tenho muito orgulho e honra de ter sido um dos fundadores, né, de um dos partidos de origem de classe trabalhadora, que é o PT, que é o Partido dos Trabalhadores, né, que hoje em dia consegue eleger candidatos em todos os níveis, né, políticos, eleitorais. Já ganhamos a presidência da República por várias vezes. A gente consegue eleger senador, deputados estaduais, deputados federais, prefeitos, vereadores. Então isso faz parte do processo democrático, né? Claro que muita gente não vai concordar com isso, e isso é bom, desde que as pessoas argumentem, né, dentro de uma lógica que seja positiva e que seja de crescimento para todo mundo, né? Claro que a minha forma de defender, de estudar o programa do partido, de optar por votar para o partido, é diferente de muitas pessoas que colocam aqueles princípios, né? Política eu não discuto, né? Política, religião, futebol não se discute. Não, na minha concepção, eu enquanto cidadão sempre discuti isso e sempre achei assim positivo isso, né? E desde que eu tirei meu título de eleitor, pelo fato de eu ter sido um dos fundadores do PT, do Partido dos Trabalhadores, eu nunca votei em outro partido, né? A não ser quando nós tivemos lá uma encruzilhada, governador do estado, o PT não vai entrar. Claro que eu não voto em branco, nunca votei em branco e nunca votei nulo, porque eu acho que aí é delegar para as pessoas que estão no governo atuando o poder, porque você não está se posicionando, você está neutro, né? Você está anulando, né? Então, a minha postura é essa, né?
nunca escondi de ninguém, né, Bigodinho, sabe? E a gente estava conversando aqui, bem antes da live, e ele brincando comigo. Não, mas é porque você nunca fala em quem você vai votar. Ora, quem me conhece já sabe, e ele também sabe, no fundo ele sabe em quem eu vou votar, né? Então, claro que é uma opção como cidadão, né? Como fundador do PT, eu vou votar no Lula, sem dúvida nenhuma, né? E respeito o voto de todo mundo, tá? Eu acho que cada um tem as suas preferências, né? Nós temos aí, em média, acho que 10 ou 11 candidatos no total, né? São vários programas de governo, tá? Então, é isso. E você acha que a democracia no Brasil vai persistir ou o Brasil merece uma dita dura? Não, eu acho que, assim, se nós estudarmos, né, se formos resgatarmos o processo histórico brasileiro, há muita gente que apoia, hoje em dia, o retorno da ditadura. Mas eu não sei, eu não posso ficar, não sei qual é o ponto de estrangulamento para as pessoas pensarem assim. Eu só sei que eu vivi na ditadura, né, porque eu tenho 62 anos, né, então eu nasci em 1959 e eu fui para as ruas, nas passeatas, né, pedir direto a já, eu fui para as ruas lutar em plena ditadura, apanhei muito da polícia, né, nas manifestações de ruas, não só a greve, mas vários momentos de reivindicações. Então eu vivi a ditadura e muitos dos amigos meus, muitos artistas brasileiros, né, muitos políticos brasileiros, como Leonel Brizola, Gilberto Gil, Caetano Veloso, muita gente sofreu muito na ditadura, tá? Então eu acho que não é um regime, em hipótese alguma, né, que deva voltar. Além disso, nós temos números, indicadores econômicos, né, indicadores sociais, em que não houve uma melhora substancial no Brasil nesse período, muito pelo contrário, tá? Então eu sou totalmente contra a qualquer forma de ditadura, né? E como nós estamos falando de processo político brasileiro, claro que eu estou me referindo ao Brasil. Claro que no mundo todo houve outras várias formas de ditadura, tá? Mas não vamos discutir aqui, nós estamos falando de política brasileira, né? Então eu sou totalmente contra a volta da ditadura e acho que a democracia ela deve ser restabelecida no país. Nós lutamos para isso, não só eu. Se você pegar os principais nomes do processo político brasileiro, né? Fernando Henrique Cardoso, né? Se você pega o Brizola, que infelizmente já faleceu, se você pega jogadores famosos como Casagrande, né? Você pega outros jornalistas, vários outros jornalistas que conhecem a problemática do Brasil, o que nós estamos lutando é um enfrentamento para nós voltarmos a um processo democrático e combatermos aquilo que nós chamamos de fascismo, né? Ou seja, que é uma semente muito perigosa que se espalhou pelo mundo e nós temos que tomar muito cuidado, porque no Brasil, o Brasil se tornou nos últimos anos um país cuja violência ela aumentou devido ao armamento da população, tá? Então isso me preocupa. Agora, se não preocupa outras pessoas têm outro posicionamento, eu respeito. Mas eu acho que isso tem que ser resolvido na democracia, no voto. Eu confio na justiça eleitoral, eu confio na urna eletrônica, tá? E eu confio num processo democrático que pode acontecer agora, começando aí no dia 2 de outubro. Se a eleição não for finalizada no dia 2 de outubro, no primeiro turno, vamos para o segundo turno, mas eu acho que a democracia sempre é o caminho mais saudável. E a democracia, gente, não é imposição de ideias, é o debate de ideias, tá? Não é a briga, não é o ódio, é o debate, tá? Então, portanto, independente das tendências políticas de qualquer pessoa, numa democracia deve ser respeitada, né? São como os princípios religiosos. Uma pessoa segue uma religião, etc. Então, quer dizer, você não tem o direito de dizer, não, você não pode fazer isso. A democracia, ela tem que ser laica, ela tem que ser estendida, desde o processo educacional até
o processo de socialização cotidiana. Todo mundo tem direito de ser o que for, tá? Mas o que a gente quer, e aí eu justifico o voto, é um país melhor, com mais paz, com mais amor, tá? E um país que afaste essa perspectiva fascista, né? E aí quem digamos assim, meio que leigo nessa questão, talvez a gente necessitaria um pouco mais de tempo para debater isso, mas a gente que trabalha com história, a gente sabe o quanto o fascismo não fez bem, né, para vários países que adotaram essa política fascista, principalmente, né, aqueles países que foram precursores aí do início da Segunda Guerra Mundial, né, que é a Itália com o fascismo e a Alemanha com Hitler, que foi extremamente fascismo, ainda com casamento com o nazismo, né? Então o processo, a gente diz assim, né, numa linguagem mais senso comum, a questão é muito mais complexa do que isso que a gente imagina, né? Não é somente declarar o voto, mas nós temos que saber por que a gente vota, por que os partidos têm programas políticos e qual a importância desse programa político e o que ele pode melhorar no processo eleitoral. Como a gente pode usar o processo eleitoral para melhorar a qualidade de vida da população, a distribuição de renda, né? O crescimento educacional do país, para que o país possa ter bom desenvolvimento, tá? Então eu acho que essa é uma questão assim que daria para a gente ficar a noite aqui discutindo, né? Mas não é o caso, eu só vim responder a pergunta do Bigodinho, né? Que ele sempre diz que eu fico assim, meio que em cima do muro, né? Mas jamais fico em cima do muro. Em quem você vai votar nas próximas eleições e por que, né, o Brasil está entre a democracia e o autoritarismo ou a ditadura? Ora, aí seria mais um tempo grande para a gente responder, porque nós teremos que entender o que aconteceu, o que antecedeu, principalmente após os governos do Temer, né? Antes do governo Temer, houve aquilo que nós estudamos em história, qualquer um pode pegar qualquer livro de história e vai estar lá. Houve um impeachment da Dilma, tá? E o impeachment da Dilma é lido como ineficiência política da Dilma no processo de conduzir o governo brasileiro. Tem gente que faz essa leitura, mas também tem historiador que faz a leitura que houve um golpe contra o governo da Dilma, tá? E é claro, não é contra o governo, é contra aquilo que ela defendia. Eu não estou dizendo ela, a personagem, a figura política Dilma, tá? Mas aquilo que ela defendia incomodava uma classe social. E outra, isso ocorreu desde o momento em que ela foi eleita, né? Porque nós temos na época que era deputado, o Aécio Neves, né? Que disse, bom, a Dilma ganhou, mas nós não vamos deixá-la governar, né? E ele, através da articulação com o Centrão, né? E vários outros personagens políticos realmente dificultaram o governo dela. Isso não exime ela dos erros que ela também possa ter cometido, tá? Aliás, vamos ser claros, gente, um país que sempre esteve na mão, né, de coronéis, né, de uma burguesia retrógrada, de uma burguesia conservadora, quando aparece um partido dos trabalhadores e consegue eleger candidaturas, é claro que vai haver resistência, né? E vamos ser claros, qual é a nossa chance de errar? Muito grande. A burguesia que governou desde a Primeira República, a República Velha, a Nova República, ela também errou, né? Só que a memória é curta, né? Não se, digamos, se estuda e reestuda os erros cometidos por outros representantes políticos que representavam essa classe social, né? Então, o que acontece? A Dilma, ela foi vítima dessa burguesia, dos interesses dela, dessa burguesia, tá? O golpe, houve, digamos, uma lógica de organização política que envolveu, né, inclusive, figuras dos três poderes econômicos,
perdão, dos três poderes, né, do Brasil, além do poder econômico, tá? Porque o judiciário acabou se envolvendo nisso, né? Basta a gente ver o papel do Moro, basta a gente ver o papel acho que é da Otaniano, eu esqueci o nome dele agora, né? Basta ver o papel do Superior Tribunal de Justiça, né? Que também não coibiu as improbidades jurídicas do Moro na época, né? E que hoje essas denúncias acabaram vindo à tona, né? E descaracteriza bem o processo que o Moro montou, né? Na Lava Jato. Então, o processo é longo, tá? Então, resumindo, houve um golpe, na minha concepção, enquanto cidadão brasileiro, tá? Enquanto historiador, enquanto estudioso, eu acho que houve o golpe, essa é a minha opinião, franca e sincera. Acho que não deveria ter havido esse golpe, tá? E esse golpe gerou um Temer, né? O Temer participou desse golpe, que era, no caso, o vice da Dilma, tá? Que acabou criando espaço para que houvesse uma eleição de uma pessoa que eles chamavam de alternativa e que muitos na época chamaram de mito, né? Então esse mito entrou no governo, está aí, não me convenceu em nada na sua forma de governo, muito pelo contrário, em todos os setores, a gente poderia ficar discutindo a noite toda aí, a gente pode levantar aspectos negativos desse mito em todos os setores, tá? Então, eu sou muito claro nessa questão. Há possibilidade de restabelecimento da democracia, de um equilíbrio de respeito ao ser humano, da humanização do cidadão brasileiro? Tá? Eu acho que essa polarização, nós vamos viver o final dela, podemos viver o final dela nesse processo eleitoral, porque se formou uma grande frente, né, contra tudo isso, tá? E essa frente, acredito eu, ela deva, assim, contribuir para a condução de um governo onde haja mais paz, mais amor e respeito ao cidadão e políticas mais humanitárias e humanizantes. Só isso. Então, Milton, se o Lula ganhar a eleição, né, e o Bolsonaro perder, Deltan Dallagnol, o ex-juiz, né, Sérgio Moro, eles vão estar perdoados pelo Partido Trabalhador e o Brasil vai caminhar como uma engrenagem única, é isso? Não, essa pergunta, inclusive, foi feita por um jornalista, né, William Vac, quando entrevistou na CNN o Lula, né? Ele fez essa pergunta para o Lula. Quer dizer, então você vai perdoar o Bolsonaro? Como se nós tivéssemos essa capacidade de perdoar alguém. Como se nós fôssemos Deus para solucionar essa questão. Certo? Gente, esses caras, né? Eles entraram para a história pela porta dos fundos, né? Não pela porta da frente. Mas será que... Mas nós não vamos precisar deles para governar. Será que eles fizeram tudo para o bem próprio ou eles fizeram pensando no bem do país? Tem alguém que pode julgar? Não. Aí é outra discussão muito... que exigiria muito mais tempo para a gente conversar sobre o assunto, porque nós teríamos que ver qual é o papel dos Estados Unidos, a influência dos Estados Unidos nos países da América Latina. É total, tá? né? É total. Exatamente. Então nós teríamos que voltarmos aí. Por exemplo, o golpe de 64, né, foi basicamente organizado, né, com a anuência dos Estados Unidos. E o Sérgio Moro, muita gente não gosta que a gente fale isso, mas é a pura verdade. Então, mas ele tinha uma ligação com a CIA americana, né? E ele, basicamente, ajudou digamos assim, o Lula participar do processo político para ser eleito nessas eleições anteriores, ou seja, né, tomando
procedimentos abusando dos preceitos eleitorais, da justiça, perdão, tá? E com depoimentos, né, que não correspondiam a verdades, etc., acabou tirando Lula do processo eleitoral, né, e prendendo Lula, de uma forma em que o Lula não mereceu. Prova disso que houve já basicamente Então, 17 ou 18 condenações que foram canceladas. Resumindo, professor Milton, resumindo, a CIA derrubou a Dilma através do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol e Perfeito. construiu um governo inexistente do Michel Temer até a entrada do falso Salvador, que no caso seria Jair Bolsonaro. É isso, Exato, né? Salvador Tudo da escrito Pátria. pela CIA, não foi? Então, a CIA não poderia ter escrito a malvadeza do Japão, a atrocidade de Hitler, né? E a malvadeza de Mussolini. Olha, aí são outros contextos, tá? A gente teria que estudar a geopolítica mundial. Na geopolítica mundial, nós temos aí o crescimento Não, mas e o o desenvolvimento do capitalismo, né, na sua fase se neoliberal. não há possibilidade. Eu não estou discutindo se é certo Tá. ou errado, se os livros de história estão certos ou Eu errados. acredito. Mas nos livros de história não está escrito que Sérgio Moro foi comprado pela CIA, nem Deltan Dallagnol foi comprado pela CIA para derrubar a Dilma. Mas isso é a verdade. Isso é a verdade. Então, a CIA poderia ter criado um monstro dos kamikazes, o imperador Hirohito, que é o imperador Showa, poderia ter sido criado como um monstro, Não dá pra gente... e Adolf Hitler foi condenado porque ele queimou criancinhas em câmaras de gás. Não dá pra gente relativizar essa questão. Mas tudo pode ser criado. Não pode ser criado, mas não dá pra gente relativizar, porque os interesses e o momento histórico eram outros. Então, mas né? é o que eu quero dizer. Os livros de quer história dizer- escrevem uma coisa. Deltan Dallagnol e Sérgio Moro fizeram uma coisa que não está escrito nos livros de história, mas todo mundo sabe que é Por verdade. enquanto, né? Eu acho que já muitos livros de história no futuro vão ter que recontar a história, né? De uma forma Então- lançando outras hipóteses. Então- Isso não quer dizer Então o que as imperador... hipóteses atuais dos tudo livros bem, de história estejam então, corretas. mas entendeu? você não há de reconhecer que o imperador japonês pode não ter sido aquele malvadão que levou o Japão para desgraça com kamikazes, tentando destruir os bonzinhos, Não, os não dá. mocinhos. Olha, eu discordo porque não dá para misturar esses interesses geopolíticos da época, no contexto em que foi, né, Segunda Guerra Mundial, dessa particularidade que a gente está discutindo agora, que é a questão Não, do é a ação da processo. CIA. Não, a CIA e a KGB, né, a KGB, que é o órgão de inteligência russo, eles atuaram no momento da Guerra Fria, né, de uma forma diferenciada do que é hoje. Depois dos Estados Unidos, depois da queda do Muro de Berlim, né, em 88, 89, com o fim da Guerra Fria, né, e pode-se dizer a adesão do mundo capitalista, né, quase que de forma hegemônica, e isso inclusive também feito pelos partidos de bandeiras de esquerda, né, que o pessoal chama, Não, ou mas é o seja, que eu tô querendo os países falar, socialistas. Milton Santos. Eu sei, mas só um Professor minuto. Quando isso aconteceu, né, o processo político ele tomou uma outra característica, tá? Exato. Porque o mundo Exato. para de ser bipolar, ele para de ser multipolar. Exato. São vários multipolos. E aí os Estados Unidos não conseguem controlar esse mundo. Exato. Então, Eles podem ter imagens de satélite, então por mas que... eles não podem determinar o que o governo russo vai fazer, determinar o que o governo chinês vai fazer, certo? O que Cuba vai fazer. A influência americana, ela não vamos desprezar, né? Porque eles ainda são fortes. A CIA ainda atua. Mas eu acho que hoje
nessa formação do mundo multipolar, também os processos políticos mudaram, tá? A forma política de cada um conduzir o seu território, né? E basicamente o capitalismo tentou homogeneizar e tenta homogeneizar, né? Transformando o mundo no mercado global, globalizante, né? Transformando Então, o mundo num grande super se você for shopping ver, se center, você for né? comparar, Milton, se você for comparar, né, vendo os dois mundos, né, se existe o mundo do bem e do mal, como os Estados Unidos e como a CIA quer criar, por que existe Dilma e por que existe Sérgio Moro? Não, então, eu não consigo... São dois para. Você quer criar, né, um mundo em que existem pessoas do bem, que seria Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, e você quer criar pessoas do mal, onde existe Dilma Rousseff. Não. Aí as pessoas do bem, né, que por um tempo, né, hoje em dia está caindo a máscara e tudo, por causa da internet e tudo, né, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro não tem, né, a visualização e a importância que tinham há 12 anos atrás. Então, mas hoje... Agora, você levando isso a 80 anos atrás, imagina num mundo onde não tinha jornal com livre arbítrio, não tinha internet, não tinha YouTube. Você acha que o governo americano não conseguiu produzir uma imagem horrivelmente do Adolf Hitler, do imperador Hirohito e de Mussolini? Não, olha, o governo... Ou você não admite essa hipótese? Não, para ser sincero, eu não estou nem entendendo bem a pergunta. Não, Tá. se você colocar Dilma Rousseff no lugar de Adolf Hitler... Não, sabe, algumas conjecturas eu não consigo, assim, digamos, ter uma apreensão dentro da lógica daquilo que é o meu raciocínio, porque o meu raciocínio é muito baseado na história, né? Na história escrita. Exato, Não na é história na escrita, história, é aquilo história que eu trabalho. verídica. A história Não, escrita, a história escrita, a história escrita é de Sérgio Moro. Não. O que está escrito no judiciário é o veredito de Sérgio Moro. Não, Deltan Dallagnol. É o PowerPrint, entendeu? Vamos para o princípio Agora, básico da lógica da razão. o que está escrito nos livros de história é que Adolf Hitler é maquiavélico, entendeu? É monstruoso, queimou criancinhas, judeus. E é mentira? Entendeu? Queimou, mas teve um porquê. O Japão invadiu a Coreia e a China, teve um porquê. Exato. Mussolini... São países imperialistas que queriam dominar o mundo, etc. Foi criado esse parâmetro. Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e Dilma Rousseff. O historiador... E isso ele não está... Ele não pode inventar a história. Historiador tem que ver a realidade. A história é construída por fontes históricas, tá? Não, você está lendo livros as de fontes uma históricas? fonte. Você está lendo livros do Sérgio Moro. Não, são várias fontes. Você está lendo o livro do Sérgio Moro. Ó, as universidades do Brasil... Por que se você a gente acha pegar o Unesp, por que você Unicamp, acha que Adolf... todas elas estão produzindo teorias novas todos os dias. Por que você acha que Adolf Hitler queimou judeus dentro das câmeras de gás? Ora, porque ele se achava, né? Ariano, Não se achava, uma raça não ariana. se achava. Ele Não tinha, se achava, escreveu uma não se carta, achava. né? E ele aproveitou a pobreza da Alemanha, que perdeu a Primeira Guerra, Não né? se achava. E disseminou a forma dele de pensar. O que está acontecendo? O que está acontecendo Querendo hoje na levar a Ucrânia? Alemanha a que tá um patamar que ela tá pagou alto o preço O que até está hoje. acontecendo hoje na Ucrânia? A Ucrânia está ganhando armas de quem? De quem? Da OTAN, né? OTAN é igual o quê? Então, Basicamente, OTAN a representação... OTAN igual Inglaterra e Estados Unidos. Exatamente. Mas não A Alemanha da esses Primeira países. Guerra, a Alemanha da Primeira São Guerra, vários a os Alemanha da países. Primeira Guerra ganhou armas de quem? Dos judeus. Gostei. Mas Os judeus deram as armas, falaram assim, vamos dar as armas, só que depois eu vou cobrar. Quanto que você vai cobrar? Os alemães não Bigodinho, perguntaram. calma. É o seguinte, tem uma coisa chamada alienação, tá?
Nós vivemos num mundo em que a alienação é Você muito você está grande. falando de E um um mundo mundo que em que foge- os livros foram escritos Não, eu tô pelas falando- pessoas do Ocidente, dos Estados Unidos. Não estou falando só isso. Eu estou dizendo o seguinte: eu estou dizendo que há uma, digamos, uma visão diferenciada Não entre uma tem, pessoa velho. que se Eu- pauta abre mais o olho, abre o olho. em Ó. ciência e uma pessoa que se pauta mais Dilma Rousseff em sofreu senso impeachment. comum. Dilma Rousseff sofreu impeachment de quem? De um pobre juiz do Paraná, Não é só ele. de um pobre tinha promotor. Tinha Então, CIA por então, trás, tinha uma burguesia por trás, exato, tinha o Congresso Nacional. teve a CIA por trás. Então, Exato, foi o um malvado do Adolf Foi um golpe. Hitler e o malvado do Hirohito e o malvado do Mussolini não tinha o governo americano por trás? Não tinha, na época, não tinha o governo inglês por trás? A questão da participação geopolítica desse país no processo mundial, tá? Ela É claríssimo, importante, ela é tem, claríssimo. é clara, tem É que ser claríssimo. estudada, Ou você não sabe a mas- história, ou você não sabe a Não, história da mas não- heroína na China. mas não há como. Você digamos sabe a assim, história da heroína na China? se diz do ópio? Como a Inglaterra conseguiu ser milionária na época das navegações, sendo que Espanha e Portugal dominavam as navegações? Não, claro, houve. Não, peraí, aí é um outro período da história que a gente Não, tem que é o estudar. mesmo, 1800. Eu sei, mas aí houve um processo político que nós chamamos de processo de colonização, tá? A Inglaterra... São coisas que não estão escritas nos livros. Então, o Você processo sabe de por quê? colonização Você sabe por a quê? partilha da Você África, sabe por né, quê? foi Por feita que os entre Estados países Unidos, europeus. por que os Estados Unidos tinham dinheiro para chegar ao Japão e falar assim: ó Japão, se você não abrir suas fronteiras, nós vamos invadir você. Você sabe por que eles chegaram com esses navios? Porque o dinheiro vinha da China. Eu sei, Por que mas- o dinheiro vinha da China? Porque a Inglaterra mandava fazer heroína na Índia, comprava essa heroína de graça, porque a Índia era dominada. Era como se fosse pegar os portugueses pegarem pau-brasil. Eu vou do Brasil. respeitar o seu ponto de vista, mas historicamente eu Não tem não historicamente. Vejo, Historicamente, não vejo fundamento. Dilma nisso que foi você tá deposta. falando, você entendeu? Dilma Por isso que é sofreu. difícil Dilma dizer. sofreu impeachment, né? E a CIA participou. Aonde está escrito isso na história? Mano, isso daí está escrito Aonde? hoje, né, em vários trabalhos Aonde? científicos. Bom, eu Não posso tá elencar escrito. uma série de bibliografias. Nós porque vivemos, Milton, os historiadores atuais nós vivemos estão a fazendo história. uma releitura Nós disso. vivemos a história. E sim, mas Nós vamos saber, nossos netos Tá. não vão saber. pelo fato de vivermos a história, nós temos, digamos, podemos cometer equívocos, como também Exato. não Por podemos, isso- em hipótese alguma, por isso nós querermos ser o dono cometemos- da verdade. Nós Você entendeu? cometemos, A questão cometemos não é a ser o dono da horrível ignorância de condenarmos Mussolini, Adolf Hitler e Hirohito. Não, eu condeno totalmente. Mas em base Na do face quê? histórica. Em Que base do quê? do quê? São Em base do pessoas quê? que Ó, quiseram fazer, né? Usaram o fascismo, foram imperialistas, foram exploradores. Não dá pra quantas concordar. pessoas Adolf Hitler matou nas câmeras de gás? Bom, só de judeus estima-se no mínimo 6 milhões de pessoas. No mínimo. Quantas pessoas o exército americano matou aqui no território japonês? Ué, mas eu nunca defendi o exército americano. Então, Então, quem você defende? na Guerra Fria, o que os Estados Não é Unidos Guerra fez Fria, com o não é Vietnã? antes da Guerra O que Fria. os Estados Unidos fez na Coreia? O que os Estados Unidos fez no Kuwait? Tá? Fez no Iraque? Né? Não, eu não quero saber o que fez no Iraque. Quero saber o que mas fez isso no é Japão. história. O que fez no Japão? Bom, os Estados Unidos, houve a guerra, né, a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, basicamente, houve aquele ataque do japonês, né, em Pearl Harbor. Estados Unidos É que foi uma arapuca. se reuniu e achou que era momento de colocar um basta na guerra. E a estratégia política dos Estados Unidos, pensada naquele momento histórico,
era que se lançasse a bomba atômica aqui, houvesse a possibilidade de rendição do Japão, né? Então foi isso que eles pensaram. Então Então, se eles pensaram isso, Vladimir Putin pode soltar 2 bombas nucleares em Kiev. Calma, calma, muita calma nessa hora. Não tem calma, é isso daí. E os Estados Unidos fizeram, Vladimir Putin não fez. Então, aí os Estados Unidos resolveu, né, montar o avião chamado Enola Gay, que foi o comandante, né, que organizou, colocou a bomba, vieram para cá e lançaram a bomba em Hiroshima, né? E depois mataram Nagasaki. civis, crianças, idosos, aleijados, cachorro, gato, periquito. Fizeram uma das piores coisas que eu já vi na história do mundo, tá? Eu não estou defendendo os Estados Unidos, eu odeio, aliás, né, os americanos por essa prepotência, por essa imponência. O que você falou? Eu odeio americanos. Estados Unidos. Essa geopolítica Estados dele, Unidos- essa imposição imperialista de colocar o dólar como lastro. Os você Estados entendeu? Unidos fizeram a pior coisa da história. Exatamente. Então Nunca Adolf ninguém defendeu Hitler, isso. Mussolini e Hirohito Seguiram os passos. Não, em hipótese alguma. Isso não estão existe. no mesmo patamar. Claro, Então, claro. Ó, Primeira Guerra, crise de 29, Primeira Guerra e Segunda Guerra, não se justifica a não ser abuso de poder de potências imperialistas, né? E de coligações que foram feitas na época e que, digamos assim, foi uma imposição de forma fascista, isso né? está escrito em algum livro que você estudou? Tá em todos os livros que eu trabalho, Qual? felizmente. Qual? Não, Então, desde o ensino fundamental até o ensino médio, fora aqueles que a gente leu na faculdade, né? Mais especificamente. O que os Estados Unidos fez em Tóquio, né? Fez em Tóquio, bombardeando a cidade inteira de Tóquio, fez em Hiroshima e fez em Nagasaki, foi uma atrocidade. Então ele é comparado a Adolf Hitler. Sim, os governos dos Estados Unidos. Aonde está escrito eu nunca isso? defendi Aonde isso. que está escrito isso? Na Disneylândia está escrito? Não, Nós claro que somos não. iguais a Adolf Hitler. Não, eu estou falando o seguinte, ó. Os Estados Unidos, eles soube muito bem, depois da Segunda Guerra Mundial, porque ele foi o país que terminou a guerra com maior número de recursos financeiros, tá? E ele soube muito bem controlar os níveis de informação e disseminação dos interesses deles. Porque ele tá? terminou o dinheiro com o dinheiro da Inglaterra. E aí eles montaram o ganhava na chamado China. Plano Marshall, né? Para reconstrução dos países da Europa. Eles foram Tudo ali em dinheiro da Bretton China, Woods, Milton. né? Ali em Tudo Bretton dinheiro da Woods, China. junto Professor com John Maynard Milton. Keynes, eles fundaram basicamente as ideias que vão alicerçar o neoliberalismo, tá? Eles basicamente propuseram a construção da ONU, né? E do Fundo Monetário Internacional, né? Do BIRD, todas as instituições Esse dinheiro veio da onde? foram criadas após a Segunda Esse Guerra. dinheiro A veio da maior onde? parte de armas vendida pelos Estados Unidos nas duas guerras. Armas não. E principalmente na Segunda Guerra. né? Armas não. Porque os Estados Unidos Heroína, ele teve uma vantagem. A guerra não aconteceu no território americano. A guerra aconteceu na Europa. Né? E Professor aqui no Milton. Japão e na Ásia. tá? Professor Milton, Eu sei, os mas... Estados Unidos tinha todo esse dinheiro para Mas eu bombardear entrei aqui o para Japão. responder uma pergunta em quem ia votar. Então. Mas os Estados Unidos... Professor Milton! Ele me chamou aqui para responder uma pergunta. Em Ô, quem você vai votar? Eu justo que eu voto, ele ficou irado com o meu voto. Isso é o carnívoro Daqui a news. pouco ele vai falar É o sobre Harumi-chan, não é? É o Harumi-chan, é isso daí, ó. Harumi, eu não tô te Começou- ouvindo, Harumi. Mas é isso que eu tô Cadê que falando. não tá te ouvindo? É isso que eu tô falando, Milton. É isso que eu tô falando, ó. Deltan Dallagnol e Sérgio Moro conciliados, né? Entre exclamação, conciliados com a CIA, né? Fizeram impeachment com Dilma Rousseff. Criaram um circo. Então o que eu quero dizer?
Pode não ter acontecido o mesmo circo com Imperador Hirohito, Adolf Hitler e Mussolini? Pode ou não? Eu não tenho conhecimento. Se pode, claro que pode. Mas No- eu disse no- que eu não tenho Dilma base. Rousseff Não, da tinha Dilma internet, tem. Dilma Rousseff tinha internet, Facebook e Instagram. Adolf Hitler, Hirohito, é o que pasma aqui no território japonês, é essa ebulição, igual eu vou falar para você, o Abe Shinzo, ele foi morto por essa facção. Eles não estão aceitando mais isso, eles não estão aguentando mais isso daí. Falou, não, nós aguentamos 80 anos sofrer, sabe, aguentar ouvir que o imperador, o imperador Showa Hirohito era maquiavélico, mandava matar, cortar criança de chinês e coreano, cabeça de criança coreana, entendeu? Fazer escrava sexual. Isso é propaganda. Pode acontecer. O exército americano, quando foi no Vietnã, não fez escrava sexual? Tá escrito nos livros de história, o exército americano, John Smith, teve 10 escravas sexuais. Tá escrito nos livros de história? Não tá escrito. Nos livros Não de está história, escrito. Então Mó- pega os livros de história do Ocidente, joga tudo numa lareira e queima. Porque tá tudo errado. Tá tudo errado. Certo não está. Pode ser que não esteja totalmente Você errado. tem que tomar Mas cuidado certo- com essa postura sua em relação à questão da cultura ocidental também. Claro que eu discordo de um monte de coisa da A cultura cultura, ocidental. Mas o infelizmente. Estado Islâmico pensa a mesma coisa que Não, você, sabia? infelizmente. O Estado Infelizmente. Islâmico diz que a cultura ocidental não... Se o Estado né? Islâmico pensa dessa forma, né, é um direito deles. Eu sei. Se Mongólia pensa de uma... É um direito, não é? Deixa eles pensar. Se eles pensam de um jeito, é um direito. Só que indagar o que existe é totalmente Tem democrático. um retorno aí pra mim? Um retorno. Aqui, É porque ela quer falar alguma coisa. Não, usa isso. Não, sim, eu só queria dar um adentro que o pessoal tava comentando. Eles estão discutindo. Não, gente, a gente só tá... Isso é o Carnívoro News, a gente veio aqui debater. Por exemplo, temos aqui o professor Milton. É desse Professor lado. Milton. Praticamente, o Harumi, Geografia. praticamente estou querendo conversar com uma pedra, mas tudo bem. A pedra, ela é necessária, entendeu? O Milton, ele é formado por essa cultura, entendeu? E eu também. Então, assim como Eu também sou o formado por essa professor- cultura, né? Sim, Eu tudo estudei isso, o pessoal pode isso estar também. não entendendo E é- direito. Sim. Eu não vou dizer que é doloroso, mas foi como fala, uma descoberta, entendeu? Eu não vou dizer que a outra versão, né, que existe no Oriente, que é praticamente do Japão, né, é verdadeira ou não. Mas eu vivendo no Japão, né, eu tenho que... Eu estudei, entendeu? Percorri Índias, sabe? Conversei com pessoas, com cientistas políticos, historiadores, e todos, né? Falaram assim, não, isso foi uma armação. Isso foi uma armação, e a gente tem que aceitar isso daí, porque nós perdemos a Segunda Guerra. Todos falam isso daí. E é o que acontece. Aí você fala assim, mas na Alemanha é a mesma coisa? É a mesma coisa. Só que o que está acontecendo no Japão, na Alemanha, na Itália, todo mundo está se revoltando contra isso, porque já são a segunda geração, a terceira geração, e ninguém mais aguenta isso daí. Ninguém mais quer ver Mickey Mouse, ninguém mais quer ver Homem-Aranha na TV, entende? Ninguém mais quer ver, bandeira dos Estados Unidos. Por quê? Porque falou, nós perdemos a Segunda Guerra Mundial. Assim, perdemos, mas nós não fizemos nada mais além de que todo mundo fazia. Fez escrava sexual. A Japão fez escrava sexual na Coreia. Quantas escravas sexuais os Estados Unidos não fizeram em todas as guerras? O Egito fazia escrava sexual, a Grécia fazia escrava sexual. E agora vem a Coreia e fala assim, não, você tem que pagar 300 trilhões, você tem que pagar 300 quatrilhões.
sendo que ela mesma fez. Aí fala Por assim, isso não, é que- porque tá escrito nos livros. Não, a Unicef tá. Ah, não, tá escrito aqui, ó. Não, tá escrito, ó, Japão, né, invadiu a Coreia em tal dia, a Coreia do Norte em tal dia, né, quer dizer, não tinha essa divisão, invadiu a Coreia, né, em tal dia, invadiu a Manchúria, a China em tal dia, as Filipinas fez escravas sexuais e tal. Isso daí por quê? Porque a CIA, antes da CIA, né, antes de existir a CIA, o governo americano, aí você fala assim, quem que é o governo americano? São judeus. 100% do governo americano é judeu. Da onde saiu esses judeus? Saiu da Rússia. Foram expelidos da Rússia. E hoje eles estão guerreando contra os russos do Putin. Os Estados Unidos é judeu. Tem uma pergunta. Quem? Mas, como eu estava dizendo Então, antes, é isso que eu falo. Nós temos um didático, né, fundador aqui do PT, o professor de história, né? o professor de história. Sim, por isso que é Eu interessante, né? tenho, Opiniões e visões. E o Bigodinho já não. O Bigodinho, ele tá querendo, assim, mostrar quais pontos de vistas não são abordados na história. A história que a gente tem nos livros. Não, é o que eu falei, Harumi-chan. Deltan Dallagnol e Sérgio Moro fizeram uma arapuca para Dilma, para ela cair na pedalada, entendeu? E sofreu impeachment. Só que isso não tá no livro de história. E não vai estar em qualquer momento, não vai ter possibilidade. Nem se o Lula entrar no presidente agora, ele não vai poder escrever isso daí, porque o MEC não vai aceitar. Não vai aceitar. Exatamente. A ciência ela não pode ser produto de um partido político ou de um presidente. A ciência ela tem que ser, tem que passar por liberdade de isso pesquisa, está errado, né? Isso está errado. O historiador está errado. Vai em busca de fontes históricas e vai escrever aquilo que é possível concluir de acordo com os métodos, né? O Brasil só escreve nos livros Talvez de história. O livro desse cara não seja tão divulgado, você só leciona a história do Brasil, a história internacional, se o governo americano quiser. Se ele quiser escrever ali, ó, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro fizeram impeachment contra Dilma Rousseff, eles escrevem. Se eles não autorizarem, ninguém escreve. Ninguém escreve. Hoje, felizmente, né, eu fiz o Nesp, né? Fiz graduação, bacharelado e mestrado pelo Nesp. Nós tínhamos total liberdade de lermos livros que os professores, né, sugeriam, apostilas, etc. E através da metodologia científica a gente escolhia o nosso objeto de estudo e fazíamos as pesquisas e as conclusões. Nós chegávamos, né? O pesquisador chega a conclusões e passa por uma banca examinadora. Fala para Harumi, né? Por que teve ditadura no Brasil? Calma, deixa eu falar, só para completar isso. Passa por uma banca e a banca aprova ou não o seu trabalho científico, né? Então, a ciência ela tem uma credibilidade que quem, infelizmente, não teve a oportunidade de passar, né, por uma faculdade, etc., talvez não tenha, assim, tanto conhecimento da produção científica, como ela é importante e o quanto ela digamos assim, ela não é dona da verdade, não é dona absoluta, mas ela produz trabalhos diferenciados, né? E que podem ser transformados em livros, muitos deles são transformados em livros e na história não é diferente, né? Eu fiz geografia, muita gente vai trilhar por esse momento político, muita gente vai trabalhar isso na história, vai trabalhar em sociologia. Não vem o caso agora, eu quero que você me explique de onde que veio o dinheiro financeiro
para a ditadura brasileira ser instalada. Não, claro que isso foi financiado pelos Estados Unidos, né? A ditadura do Brasil... Quem que fez o em impeachment da Dilma? 64, Quem que fez o em impeachment da Dilma? 64, a ditadura do Brasil, ela foi estabelecida com Não, apoio então, totalmente vamos, do vamos governo. adiantar, meu. A ditadura no Brasil foi imposta pelos Estados Não, Unidos quem com que fez dinheiro, impeachment da 100% do Dilma dinheiro. é tão fácil ver, 100% do dinheiro porque dos Estados Unidos. foi a burguesia retrógrafa Então. do Brasil, foram os meios de comunicação, Mas o dinheiro, tá? mas a Globo teve a sua culpa, quem que se reuniu? Quem que a foi para os TV Estados Record Unidos? teve sua culpa, né? Mas quem que foi para os As Estados igrejas Unidos? tiveram que suas foi? culpas. Quem que foi para os Estados Unidos se reunir com a CIA lá e fazer a reunião? O Moro. Tá escrito. Tá escrito. Tá escrito. Onde que tá escrito nos livros? Tá escrito. Já nos próximos Qual livros, acadêmico com que certeza. consegue escrever um negócio que Vai a CIA não escrever autoriza? A hora que eu encontrar alguma biografia não desse consegue, tipo, não consegue. a É isso gente que eu traz falo. aqui É isso e que eu falo. a gente mostra aí para quem está nos assistindo, né, que é possível hoje haver essa divergência de ideias, né? Porque a verdadeira democracia ela tem que possibilitar a produção científica diversificada, independente do ponto de vista do cientista. E o Então. cientista também, ele tem que ter primeiro compromisso com a verdade. Não existe verdade absoluta, né? Mas com a verdade que possa elucidar de forma mais inteligente possível dentro daqueles dados coletados, né? E outra, quando o cara vai para uma defesa de um bacharelado, de um mestrado, de um doutorado, tem uma banca, né? Tem as discussões que se faz, etc. Quer dizer, então a produção científica, ela é digamos assim, ela é um parâmetro muito importante para a gente entender Sim, o sim. funcionamento das Obviamente, relações sociais, obviamente. políticas, econômicas de um país. Obviamente, sabe? mas você. Então é por você, isso que eu me desculpo, mas Você mesmo. devido Milton, à formação da gente, a gente Você mesmo, Milton. Você mesmo falou que a ditadura brasileira ela foi injetada pelo governo americano, não foi? não foi isso em sintonia com a burguesia retrógrada brasileira, com empresários, né, afinados com a ditadura e que criaram o mito, né? Isso sim é mito, tá? De que o comunismo no Brasil estava crescendo. Então. Bom, o comunismo do Brasil, gente, desde 64, houve reação Então, no mas golpe de tudo 64? bem. Não Você houve. passou por cima. O comunismo do Você Brasil, passou por cima do né? Fujisan, entendeu? E você não está reparando. Você passou por cima do Fujisan e você não está reparando. Porque você falou que o governo americano interferiu no governo brasileiro. Você é um professor de história, está falando que o governo americano interferiu no governo brasileiro, ou não? Claro, sempre foi. Acho que infelizmente, não só no Brasil. Até hoje, a ideia que se tem de Venezuela é distorcida, tá? Interferiu na Bolívia. Vários países da América Latina sofreram interferência americana, infelizmente, né? Por quê? Porque a geopolítica americana, desde os seus primórdios, né? Lembra quando a gente estuda o processo de organização do território americano, né? Que inclusive foram as 13 colônias inglesas, né? A gente vai ver que eles sempre acharam também digamos assim, eles achavam escolhidos por Deus, né? Nós chamamos chamado da política do destino manifesto, né? Eles diziam que os Estados Unidos foi escolhido por Deus para ser um país que dominasse o mundo. Então isso começou lá atrás na história americana, né? Não é à toa que eles dizimaram os índios, né? Quantos milhões de índios foram dizimados, tá? Nos Estados Unidos, né? E aí, posteriormente, eles organizaram a Marinha Americana, tá? Construíram uma ferrovia que ligava o leste e oeste dos Estados Unidos e foram se tornando uma grande potência econômica, mas também uma grande potência em termos de forças armadas, né? Investiram muito nisso. E com esse poder econômico,
eles estabeleceram uma geopolítica mundial muito agressiva, que a gente viu claramente isso na Guerra Fria. Tá? Mas é claro que os Estados Unidos já tinham feito muitas atrocidades bem antes da Guerra Fria. Tá? Então, eu não vejo, assim, digamos, fora da lógica histórica, né? Eu acho que há a possibilidade de insinuações disso ou daquilo, mas a história é uma só em relação a essa questão. Né? Os historiadores mais críticos, né, eles conseguem ver como que os Estados Unidos se estruturou geopoliticamente, né, para disseminar a ideologia de uma, digamos, de uma raça superior, de superioridade, né, e de estabelecer domínios em vários outros territórios mundiais. Como eles têm bases, né, hoje tem satélites pelo mundo todo, bases em todas, pode-se dizer, em todos os planetas, né, e controlam muita coisa. Mas daria para a gente ficar aqui discutindo um monte de coisa, mas está respondida a pergunta inicial, pelo amor de Deus, eu vou votar no Lula. 13, PT e tal. Tá? Era isso o objetivo da... Falou, realmente falou, Milton. Obrigado. Depois de 3 horas, Mas falou eu que vai falei votar no isso já desde o início. Muito obrigada pela participação, Harumi, professor. um beijão para Deu você. um bom debate, bigodinho. Tá? Sempre uma satisfação Harumi, te ver. vamos para o número 7, Harumi. E um abraço aqui para o nosso Zenit, que está aqui do lado também, né? Trabalhando Produção aí aqui também com a na gente. base, com vai- as imagens, etc. Bigodinho, um abraço. A gente sempre fez discussões calorosas. Fica mais Essa aí. foi mais uma delas. Que